Nós vamos continuar esta manhã a refletir sobre o tema da semana passada, que é guardar a fé em tempos de crise. Eu disse durante alguns domingos iríamos estar à volta deste tema, e no domingo passado já fizemos algumas considerações sobre ele, mas eu volto a ler e convidar os irmãos a abrir na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, os primeiros 7 versículos, que são da lavra do apóstolo Paulo, numa carta dirigida ao seu discípulo Timóteo, um jovem pastor, de quem ele era pai espiritual e a quem dava orientações. E diz assim o apóstolo Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Conjuro depois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, ser sóbrio em tudo, sofres aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por expressão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A chave aqui é guardei a fé, guardar a fé em tempos de crise. A vida do apóstolo Paulo foi constituída por muitas situações de crise. Muitas situações em que ele, em algumas das suas cartas, descreve perseguições, lutar contra as intempéries, fugir para não ser morto, ser preso, enfim, tantas coisas, alvo de falsos testemunhos, tantas coisas que ele sofreu por causa do Evangelho. E ele, apesar de tudo, guardou a fé. Então isto ensina-nos que a nossa fé não depende das circunstâncias. Independentemente das circunstâncias, a fé é independente das circunstâncias. Ninguém pode dizer, eu não tenho fé por causa desta circunstância na minha vida. Não. As circunstâncias são o que são e a fé é outra coisa. A fé está noutro plano, não é? Está noutro patamar, está noutro nível. Não tem nada a ver com as circunstâncias. E eu já disse aqui que os problemas da vida surgem tanto para os cristãos como para os não cristãos. Simplesmente a diferença é que os cristãos, os filhos de Deus, têm Jesus ao seu lado, que pode ajudar-lhes a mão e ajudá-los a passar pelo água e pelo fogo, pode ajudá-los a passar pela tribulação, pode ajudá-los a passar pela luta, pela aflição. Eles não estão sozinhos. Esta é a grande diferença. Amém? Porque Deus faz raiar o sol sobre justos e injustos. Já no Velho Testamento isso se dizia, não é? Então as crises surgem muitas vezes quando menos se espera e podem até tornar-se catastróficas na vida de uma pessoa. A morte de um ente querido, uma doença que se prolonga, uma perda financeira, uma ruptura de relacionamentos pode desencadear uma crise. É verdade que Deus criou o mundo perfeito. É verdade que sim. Mas criou depois o ser humano. E o ser humano, a partir do momento em que caiu da sua desobediência, trouxe o pecado ao mundo e o mundo tornou-se imperfeito por causa disso. Então, nós somos imperfeitos e vivemos num mundo imperfeito. E a crise deriva do mundo imperfeito, devastado pelo pecado. Nós, no domingo passado, falámos sobre diferentes tipos de crise e usámos o exemplo do apóstolo Paulo, aquilo que ele chama o seu espinho na carne, uma situação qualquer, que parece ser de saúde, que ele pediu a Deus para o libertar e Deus não o libertou, porque ele disse, a minha graça te basta, mas ele guardou a sua fé. E falámos aqui em 3 atitudes, eu vou recordar, e talvez para alguém que não estava ficar a saber, 3 atitudes que nós devemos ter durante a crise. A primeira é olhar para Jesus. Nós temos muita tendência, quando vem um problema na nossa vida, deixamos de olhar para cima. Deixamos de olhar para Jesus. E essa deve ser a primeira prioridade da nossa vida. Olhar para Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, isto é, a crise, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olhar para Jesus. O segundo aspecto que eu
propus foi ver a crise como um desafio. E diz o apóstolo Paulo aos Romanos a certa altura, também nos gloriamos nas tribulações, isto é, nas crises. A tribulação é uma crise. E o apóstolo Paulo dizia, eu glorio-me nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Então, este segundo passo, que é ver na crise um desafio. Não perguntar porquê, mas perguntar a Deus, para quê? Senhor, para que é que eu estou a passar por isto? Qual é o teu propósito? Tentarmos entender que Deus tem um propósito em todas as coisas da nossa vida, porque todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? E finalmente eu falei num outro aspecto que quero desenvolver mais hoje, que é reconhecer o potencial da crise. Falei até aqui de um pensamento de um grande cientista, Einstein, em que ele falava que as crises eram uma grande oportunidade para dar um salto em frente e que grandes mudanças ocorreram no mundo para melhor saíram de crises, não é? É verdade que a crise pode gerar dor e sofrimento, mas também nos pode ensinar grandes lições de vida e promover o nosso crescimento como pessoas e já agora como cristãos, o nosso crescimento na fé. Porque as crises são oportunidades para crescer, são oportunidades para desenvolver os nossos recursos internos. Muitas vezes nós temos condições que nem suspeitamos que temos. Muitas vezes nós próprios não nos conhecemos. Há pessoas que, se calhar, se for preciso levantar este vaso, não conseguem. Mas se tiver um filho debaixo de um móvel e a risco de sufocar, são capazes de meter as mãos e levantar um móvel que pesa 50 vezes mais do que este vaso. Essas pessoas não tinham a noção das forças que tinha dentro de si. Isto é, das forças que podia desencadear dentro de si no momento de necessidade. Não no momento normal, mas no momento de necessidade. E por isso, nós podemos, através das crises, descobrir e desenvolver recursos internos que nós temos, que nunca experimentámos e que não conhecemos sequer. Não temos consciência deles. Então, ao permitir que as crises venham à nossa vida, Deus, no fundo, está a permitir que nós possamos tomar consciência das forças que nós temos, das forças que Ele pode desencadear em nós e daquilo que nós podemos fazer na sua força e no seu poder. Amém? As crises podem abrir novos horizontes e perspectivas de vida. É verdade. Não tenha medo da crise. Não tenha medo do problema. Não tenha medo da dificuldade. A dificuldade é alguma coisa que vem à sua vida para você aprender a superá-la. Não é? Se a dificuldade fosse... Se as pessoas desistissem perante a primeira dificuldade, não havia atletas, não havia desportistas, não havia ninguém que em frente de uma dificuldade desistisse, voltasse para trás. E, portanto, não haveria vitórias, não haveria ninguém a bater recordes, ninguém chegaria mais longe, ninguém conseguiria obter troféus. Porquê? Porque desistia à primeira crise, à primeira dificuldade. Não, as crises abrem novas oportunidades, novos horizontes, novas perspectivas de vida. As crises podem até ajudar-nos a revelar novos amigos. Podem revelar-nos novos amigos. Às vezes é num período de crise que nós descobrimos que aquela pessoa com quem nós tínhamos uma relação, mas não uma relação propriamente muito de amizade, que aquela pessoa revela-se como um verdadeiro amigo, uma verdadeira amiga, uma pessoa que nos ajuda desinteressadamente. E como é que nós tomamos consciência disso? No meio da crise. Porque essa pessoa veio-nos ajudar, talvez contra as nossas expectativas, talvez não esperávamos que isso viesse a acontecer, e isso aconteceu. A crise também pode desencadear novas oportunidades profissionais. Há pessoas que mudam o seu chip, que mudam a sua profissão. Há aqui um irmão que já partilhou comigo o seu testemunho, que um dia ouviu aqui uma pregação, eu estava a pregar sobre novas oportunidades, enfim, um novo recomeço, e ele pensou, realmente o que eu estou a fazer, isto não... Eu vou dar o salto. E ele dedicou-se a outra profissão, onde tem sucesso e onde Deus o tem estado a abençoar. Amém? Novas oportunidades profissionais. As crises podem nos trazer para mais perto de Deus.
Também pode acontecer. Eu não tenho a ideia maquiavélica de que Deus manda problemas para nós e nos a correr abraçados deles. Não. Isso seria um Deus déspota. Um Deus que eu não gosto. Mas acredito que, através das crises que vêm à nossa vida, nós podemos ficar mais perto de Deus. Nós, muitas vezes, corremos para Deus quando estamos em aflição, e é isso que nós devemos fazer, não é? Não é que Deus faça isso de propósito, mas nas crises nós lembramos da palavra de Deus que já ouvimos. Porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. E aqueles versículos ficam dentro da nossa mente e do nosso coração. E um dia, quando nós precisamos, quando estamos em aflição, nós lembramos e então corremos para Deus. As crises podem nos lembrar também como é que nós somos de facto. Como é que somos? De que massa somos feitos? É perante uma crise que as pessoas se revelam. Uma vez tive um pastor que me disse: olha, Luís, quando você quiser conhecer uma pessoa, contraria essa pessoa. Contraria essa pessoa e você vai conhecer essa pessoa. Ou seja, são as crises, são as dificuldades, são as contrariedades que nos fazem, que nos mostram realmente a massa de que somos feitos. Qual é o nosso caráter. E também as crises mostram-nos quem é que não é nosso amigo. Com quem é que nós nos relacionamos. Se nos mostram pela positiva, não é? Se nos surpreendem pela positiva com pessoas que nós não esperávamos e que nos vêm abençoar, nos vêm ajudar, também nos mostra ao contrário. A crise também nos mostra ao contrário. Mostra-nos aquelas pessoas que nós pensávamos que eram nossas amigas. Que nós pensávamos que podíamos contar com elas no momento da aflição, da dificuldade. E afinal, elas decepcionam-nos. Muitas crises são oportunidade para decidirmos mudar de rumo. Coisa que antes não tínhamos coragem para fazer. Talvez durante muito tempo nós pensámos: eu tenho que mudar isto na minha vida. Há qualquer coisa aqui que tem que mudar. Eu não estou satisfeito. Isto não está bem. Eu sei que isto não está bem na minha vida. Mas amanhã eu faço isso. Não, agora, segunda-feira, para a semana, para o mês que vem, para o ano. Agora quando começar o ano, eu vou fazer uma promessa a Deus no dia 1 de janeiro, como as pessoas fazem, e eu vou mudar, não sei o quê. Passado uma semana já esqueceram. Não é? Então às vezes é preciso uma crise vir à nossa vida para nós mudarmos realmente de rumo, para nós termos a coragem de passar a viver de uma forma diferente. Que nós sabemos que é a coisa correta, que nós sabemos que é o melhor para nós, que é o que nós sabemos que Deus quer, que nós sabemos que é a vontade de Deus, mas que não temos, por comodismo, não temos coragem para desencadear isso na nossa vida. As crises são oportunidades de libertação. Diz lá no livro de Juízes, capítulo 6, Deus diz ao seu povo: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Da crise. Vos tirei da crise. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. As crises são oportunidades de libertação. O povo de Israel tinha sido convidado a descer, a família de José e sua descendência, a descer até ao Egito. Entrar no Egito não como usurpadores, não como invasores, mas como convidados por parte do rei, do faraó. E o que é que aconteceu? Passadas algumas gerações, depois daquele rei do Egito, aquele faraó ter morrido, levantou-se um que não conhecias, não tinha conhecido José, e a certa altura, passadas umas gerações, porque eles estiveram lá 400 e tal anos no Egito, passadas umas gerações, os egípcios começaram a oprimir os hebreus. Começaram a praticar um genocídio. Não deixavam viver os meninos, os filhos dos hebreus, apenas as meninas podiam viver. Matavam-nos à nascença. As parteiras tinham ordens para isso. As parteiras egípcias que assistiam às mulheres hebreias em trabalho de parto tinham a lei, digamos assim, a obrigação de matar os meninos à nascença. E escravizaram-nos, puseram-nos a trabalhar debaixo do chicote. E durante muito tempo eles estiveram nessa circunstância, nessa situação, os hebreus, até que um dia eles clamaram ao Deus dos seus antepassados, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E eles clamaram para Deus os libertar dali. E Deus os libertou.
pela mão de Moisés. Então, Deus está a lembrar-lhes: eu do Egito vos fiz subir, vos tirei da casa da servidão. As crises são oportunidades de libertação. Talvez quando nós passamos por uma crise, nós tomamos mais consciência que nós somos escravos de alguma coisa. Escravos de alguma coisa. Que não temos domínio sobre alguma coisa na nossa vida. Alguma coisa. E então, pedimos: Deus, dá-me forças, dá-me coragem, dá-me capacidade para eu me libertar desta escravidão. Para eu me libertar deste Egito que está na minha vida. E as crises contribuem para isso. Amém? Por isso, dizemos como o apóstolo Paulo: graças a Deus pelas crises. As crises são oportunidades para termos consciência do nosso valor. Porque muitas vezes nós não temos consciência do nosso valor. Ou às vezes eu ouço pessoas desmerecerem-se, a menosprezarem-se a si mesmos, a considerarem-se um lixo, a pensarem, a sentirem e até a dizerem por vezes que não prestam para nada, que não servem para nada. Porquê é que as pessoas dizem isto? Porque têm uma autoestima muito em baixo, mas sobretudo porque não têm a noção do amor de Deus. Jesus morreu por si. Se Jesus morreu por si, você valia a pena. Ele pagou um alto preço por si, deu o seu sangue por si. Como é que você pode dizer que não presta? Você presta, você é uma pessoa amada, um amado, uma amada de Deus, um filho, uma filha amada de Deus. Deus não apenas o ama, mas Deus conta consigo. E por isso, nós não podemos dizer que não prestamos. Não, eu nunca me vou ouvir dizer na minha boca que eu não presto, irmãos. Pelo contrário, Deus ama-me. E se Deus me ama, é porque aos olhos dele eu presto para alguma coisa. Por muito imperfeito que eu seja. Não importa a minha história de vida. Não importa nada. O que importa é que Jesus morreu por mim e tem expectativas em mim e tem um propósito para a minha vida. Por isso, eu presto, eu conto. Eu conto nesta história. Então, muitas vezes é através das crises que nós tomamos consciência do nosso verdadeiro valor. E aquilo que interessa não é tanto aquilo que os outros pensam de nós. O que interessa como cristão é aquilo que Deus pensa de mim. O que é que Deus pensa de mim? Não é o que os outros pensam de mim. É claro que eu devo dar bom testemunho, diz a Bíblia. É claro que sim. Eu devo ser um exemplo. Eu devo dar bom testemunho às pessoas. Exalar o bom cheiro de Cristo. A Bíblia está cheia dessas expressões. É claro. Mas ainda assim, se as pessoas não gostarem de mim, se as pessoas não acharem que eu não presto para nada, eu não quero saber da opinião delas, dessa opinião destrutiva. Eu quero saber daquilo que Deus pensa de mim. E aquilo que Deus pensa de mim é alguma coisa positiva. Veja o que é que o apóstolo Pedro dizia na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9, aos irmãos, aos cristãos das comunidades daquela região. Vós sois a geração eleita. Vós sois a geração eleita. Os judeus gostavam de calcar debaixo dos pés os gentios, mesmo os crentes gentios, porque achavam que os judeus é que eram superiores, era o povo eleito. Então Pedro diz: vós sois a geração eleita. Já não é um povo eleito que conta, é uma geração eleita. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, a igreja. Amém? A igreja é o povo adquirido que Jesus adquiriu pelo seu próprio sangue. E diz também: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como a prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém? Então, muitas vezes é durante as crises que nós tomamos consciência do nosso valor. É quando nós vamos aos pés do Senhor e nós desabafamos, dizemos ao Senhor: estou-me a sentir tão mal, eu estou-me a sentir um trapo, eu estou-me a sentir desta maneira, eu estou-me a sentir daquela maneira. E o Espírito Santo testifica com o nosso espírito a forma como Deus nos vê. Ele testifica com o nosso espírito que nós estamos nas mãos de Deus,
que Deus nos ama, que Jesus se entregou a si mesmo por nós, que Deus conta connosco. Amém? Que nós temos um propósito, que Ele tem um propósito para a nossa vida, que esse propósito está em cumprimento ou ainda não terminou, e que nós ainda temos alguma coisa para fazer para Deus. Então as crises dão-nos consciência do verdadeiro valor que nós temos. E isto não tem nada a ver com o que os outros pensam, tem a ver com o que Deus pensa, tem a ver com aquilo que a palavra de Deus diz. Eu não quero saber do que os outros pensam, eu quero saber do que Deus diz. E o que Deus diz é que Deus não faz distinção, não faz acessão de pessoas. Deus ama a todas as pessoas. Não importa o sexo, não importa o nível social, não importa a educação, não importa a cor da pele, não importa a cultura, não importa a geografia, não importa a história, não importa nada. Deus ama a todas as criaturas. Deus ama a todos os seres humanos e Deus conta com eles e Jesus morreu por todos eles. Amém? Então, muitas vezes, também nas crises, nós não apenas tomamos consciência do nosso valor, mas sobretudo tomamos consciência das nossas fraquezas. E este é outro aspecto importante, porque muitas vezes nós achamos que somos fortes, que somos muito fortes, que temos sempre a razão do nosso lado, temos sempre toda a razão do mundo. Porquê é que as pessoas discutem? Porquê é que as pessoas se agridem? Porquê é que as pessoas se matam umas às outras? Porque elas acham todas que têm razão em coisas opostas. E por isso lutam. Mas não entendem que podem estar errados. Têm dificuldade em entender que podem estar errados. Têm dificuldade em entender que podem estar a ver mal alguma situação. Têm dificuldade em entender o ponto de vista do outro, que é uma coisa que hoje é muito corrente. Infelizmente. Nós firmamos na nossa trincheira e não queremos saber do que o outro pensa. Pomos-lhe um rótulo na testa e já está, e vai-te embora. E eu é que tenho razão. E muitas vezes não nos pomos no lugar daquela pessoa. Temos dificuldade em colocar-nos no lugar daquela pessoa. É fácil atirar pedras. É fácil culpar qualquer pessoa de qualquer situação. A nossa frustração tem que ser, digamos, resolvida de alguma maneira. Então nós atiramos pedras a quem quer que seja, a quem quer que mexa, a quem quer que tenha algum poder, a quem quer que tenha alguma responsabilidade na sociedade, e nós, pedrada. E muitas vezes não entendemos os quês e os porquês das situações. E muitas vezes não entendemos que nós estamos a falhar, não entendemos as nossas fraquezas. Lucas 22, versículos 60 a 62, fala-nos de um homem que, sendo um homem com uma personalidade muito forte, era um homem com grandes fraquezas. Esse homem chamava-se Simão Pedro. Diz que Pedro respondeu: homem, não sei do que estão falando. Quando ele estava lá no pátio, e Jesus tinha sido preso, e alguém o denunciou: tu também eras do que andavas com ele? Não, não. E 3 vezes negou, e à terceira até praguejou. Negou que tivesse andado com Jesus. Aquele que há algum tempo atrás tinha dito: ó Senhor, tu vais à cruz, tu vais ser crucificado. Nem penses nisso. Estou aqui eu e os outros atrás dele, os 11. Não, Senhor, nós não vamos deixar. Mas no momento da aflição, acobardou-se. Até que o galo cantou. E dizia Pedro: homem, não sei do que é que estão a falar. E falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje, tu me negarás 3 vezes. E diz que, saindo dali, chorou amargamente. Ele caiu em si, recordou estas palavras que Jesus lhe tinha dito, que ele o negaria. E quando Jesus lhe disse isso, há algum tempo atrás, ele não acreditou. Ele disse: não estás a ver? Eu, Pedro, negar-te? Nunca na vida. Nem me cortassem a cabeça, nem alguma vez. E nós temos muitas vezes esta atitude: pá, já a boca, olha. Não é como dizem aí? Não sei que era bom e tal. Mas depois, no momento da aflição, ele negou mesmo. E negou uma vez, e negou 2 vezes, e negou 3 vezes. E até praguejou, para ver se acreditavam nele.
Final da história, ele saiu dali e chorou amargamente. É verdade que isto também lhe serviu de lição. Porque depois, o Pedro que nós vemos é um Pedro cheio de graça, cheio de poder do Espírito Santo, que vai fazendo o trabalho do ministério. É o homem que faz a primeira pregação depois da ressurreição de Jesus. É um homem que é uma referência para a igreja. E é um homem que, segundo dizem, quando foi crucificado, segundo diz a tradição, achou que não era digno de morrer da mesma maneira que o seu Senhor e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Não sabemos se é verdade, é o que diz a tradição, mas ele acabou por reconhecer as suas fraquezas. Porquê? Através de uma crise. Então as crises são também momentos para nós reconhecermos que somos mais fracos do que aquilo que pensamos. Se por um lado temos dentro de nós forças que nem podemos conceber e que Deus pode desencadear em nós, por outro lado, somos fanfarrões muitas vezes e achamos que somos muito fortes e não temos bem consciência das nossas fraquezas. Mas é Deus que faz das nossas fraquezas forças. Porque na prática, ao fim e ao cabo, nós somos todos fracos. A Bíblia diz que a carne é fraca. Mas o poder de Deus aperfeiçoa-se na nossa fraqueza. E das nossas fraquezas faz forças. E portanto, quando estamos nas mãos de Deus, Ele pode transformar as nossas fraquezas em forças. As crises são oportunidades para recomeçar. Pedro recomeçou a sua caminhada. Recomeçou a sua caminhada. Ao longo dos 3 anos e meio do Ministério Público de Jesus, houve algumas situações em que os discípulos, Pedro e outros também, se acharam muito importantes. Houve uma altura que os samaritanos não quiseram receber Jesus e a sua comitiva. E alguns discípulos foram à frente para encontrar sítio e tal, e os samaritanos não quiseram, porque eles eram judeus. E qual foi a reação dos discípulos? Vieram ter com Jesus furibundos, furiosos. E disseram: Senhor, queres que a gente mande vir fogo do céu para consumir os samaritanos? E Jesus disse: vocês não sabem de quem são filhos, pois não? Era esta a força de Pedro. Era a força da carne, que é uma força fraca. Mas quando ele foi testado na fornalha, na hora da verdade, ele quebrou, negou Jesus e chorou amargamente. Mas Deus mudou a sua caminhada. Amém? Amém? Então a crise é uma oportunidade para a libertação. É uma oportunidade para recomeço. É uma oportunidade para termos consciência de como Deus nos vê. Mas também para reconhecer as nossas fraquezas. Nós somos fracos. É Deus em nós que nos faz fortes. E nas crises nós podemos pôr a nossa mão na mão de Deus. E nunca, nunca, nunca caminhamos sozinhos. Nunca caminhamos sozinhos. Não esqueça isto, irmão. Por qualquer que seja a crise, seja uma situação mais curta, mais longa, seja como for, seja qual for o tipo de crise, se você estender a sua mão para Deus, não vai caminhar sozinho. Ele está consigo. Ele está consigo. Mesmo que você não sinta. Ouça, nós não andamos por sentimentos. Andamos por fé. Andamos por convicções. Mesmo que você ache que Deus não lhe está a responder, talvez como você queria, ou no momento em que você queria, mas ainda assim, Deus ouve. Deus não tem um ouvido tapado para não ouvir, ou a mão encolhida que não possa abençoar. Amém? E se você tiver essa convicção, mesmo que pareça que o céu está fechado, mesmo que pareça que Deus está distraído, mesmo que pareça que Deus não está sensível ao seu clamor, Ele ouve, e Ele responde da maneira que Ele entende, na hora que Ele entende. E nós temos que confiar nele e pôr a nossa vida nas suas mãos. Porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Amém? Vamos ficar em pé. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos esta manhã, nós te agradecemos pela tua palavra.
Te agradecemos porque, Senhor, através das crises, ainda assim nós podemos manter a fé, guardar a fé. Como dizia o apóstolo Paulo no final da sua vida, Senhor, quando estava prestes a partir para a eternidade. Ó Senhor, e nós podemos de facto beneficiar tantas vezes, tirar partido tantas vezes das dificuldades, das lutas, das aflições, das crises que vêm à nossa vida. E elas virão, Senhor, porque Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Ó Senhor, nós sabemos que contigo, na tua força, no teu poder, Senhor, nós venceremos também. Bendito seja o teu nome. Eu oro por cada amado irmão ou irmã que está a atravessar uma crise na sua vida, seja ela qual for, Senhor. Que esta manhã, Senhor, ó Deus, ela possa levantar os seus olhos para Ti e possa crer que das crises surgem oportunidades de mudança, oportunidades de autoconhecimento, oportunidades para crescer na fé e no conhecimento da Tua Palavra. E, Senhor, que Tu estás sempre presente, que elas possam estender a sua mão, Senhor, agarrar na Tua mão, Senhor, e não caminharão sozinhos, Pai. Em nome de Jesus, o Espírito Santo, o bom Consolador, estará com elas também, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.